Muito bem, de volta à nossa aula, vamos agora falar diretamente sobre o sensor, né? Ou os sensores, né? Porque isso vai variar um pouquinho de carro para carro, né? Vai ter uma pequena variação de acordo com a montadora, mas num princípio básico geral, pessoal, nós temos um sensor do tipo Hall, aí ó, ligado diretamente, tá, ao pinhão da caixa de direção. Também poderia ser na coluna, tá? O princípio vai ser o mesmo, ou seja, é o eixo onde vocês veem aí, ó, a seta vermelha, tanto girando para um lado como girando para o outro, né? Porque gira para os dois lados, tá? Temos nesse eixo uma flange e acima da flange temos um anel magnetizado. O que é um anel magnetizado? É um anel que foi trabalhado para ele ter polos positivo e negativo, ou norte e sul, um do lado do outro. Pode ver, a volta todinha dele, nós temos norte-sul, 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 ou positivo e negativo, positivo e negativo. Tá? Seria mais o norte-sul, como se fosse de um ímã. Tá? Então ele é magnetizado e vira uma espécie de ímã. Norte-sul, norte-sul. Bom, temos aqui parado na lateral essa pecinha verde, ou seja, o cristal Hall, ligado a um circuito eletrônico que vai mandar o sinal para a central da direção. Então, de acordo com o movimento, pessoal, desse eixo para a direita ou para a esquerda, teremos uma variação nesse sinal. Também, de acordo com a velocidade, a força de cerçamento, teremos de novo uma variação desse sinal. Ou seja, esse sinal aí é o coração do funcionamento do sistema. É de acordo com o sinal desse sensor e aquilo que o módulo está projetado para entender como falha ou não, como, né, um procedimento ou não, teremos o funcionamento da direção com a assistência elétrica. Então é muito importante o sinal desse sensor. Como falei para vocês, né? Ele é Hall. Quando ele é Hall, pessoal, a gente consegue o quê? Tanto monitorar ele via osciloscópio, como nesse caso, que é 12 volts, com a canetinha de polaridade. Consigo até visualizar ela ficar piscando. Tá? Hall. Observem que temos na parte fixa o sensor com cristal Hall, né? Aquela peça verdinha fixa. E na parte móvel, ligada ao eixo da direção, temos uma placa com polarização positiva e negativa, né? Ou norte e sul, que irá gerar a diferença de campo, gerando uma onda quadrada. Bom, se é Hall, pessoal, o sinal desse sensor vai ser sempre uma onda quadrada. Sempre. Tá? Isso não tenho dúvidas. Tá? Se fosse indutivo, seria uma dente de serra, sobe e desce. Como é Hall, vai ter um negativo, positivo, negativo. Sempre um sinal perfeito. Um sinal quadradinho, que nós chamamos de sinal digital. Tá? Qual é a vantagem de ser um sinal Hall? O módulo, a ECU da direção elétrica, entende isso mais rápido. Obviamente, melhor. Obviamente, se consegue o quê? Um funcionamento mais regular e, ó, principalmente, mais rápido também. Tá? Então, se consegue, com esse sinal, né, ter a condição técnica de monitorar o funcionamento de forma perfeita. Tá? Vamos lá. Chave de seta. Lembra que eu falei para vocês? Esse sensor, ele pode estar lá embaixo, na coluna, junto da caixa de direção. Mas também ele pode estar lá em cima, pessoal, junto da chave de seta. Bom, não importa, né? Qualquer lugar que ele esteja, que possa ter uma parte fixa e uma parte que vai movimentar junto com o eixo da direção, está valendo. Aí é a montadora que decide onde quer colocar. Tá? Então temos aí, em alguns veículos, esse sensor da direção lá em cima, atrás da chave de seta, né? Logo atrás do airbag, né? Da cinta do airbag, né? Fica ali logo atrás da cinta do airbag, tá? Vamos lá, a teoria dele então.
Podemos ter também o sensor de direção na chave de seta, já que também temos uma parte fixa e uma parte móvel, podendo facilmente identificar o sentido de esterçamento, direita ou esquerda, e a velocidade do sinal. Então entendam, que tipo de sensor não é só direita e esquerda, também é velocidade do sinal, pessoal. Vocês concordam? Se eu esterçar rapidamente o volante, tem que movimentar rapidamente a roda? Claro, eu quero esterçar rápido, tem que movimentar rápido. Quando eu esterço lentamente, é para esterçar lentamente? Por exemplo, numa estrada a 120 km/h. Eu não posso esterçar lentamente, o sistema corrigir rápido. Eu fecho a curva de uma vez, bato o carro. Então, tudo é proporcional. Se eu giro rápido o volante, eu estou pedindo um esterçamento rápido. Se eu giro lento o volante, eu estou pedindo um esterçamento lento. Entenderam isso? O quanto que é importante entender esse tipo de detalhe? Pessoal, isso tudo o que é? Estratégia de funcionamento. Tá? Ou seja, estratégia adotada pela montadora para que o sistema funcione em uma forma correta. Tá? Como que é um sinal do tipo indicação luminosa? Né? Nós temos alguns veículos que usam, né, sensor infrared, né, ou chamado indicação luminosa para o sensor da direção. No caso do estilo é assim, né? É um infrared, tá? Como que ele funciona? Bom, temos aí uma roda dentada ligada, obviamente, a pinhão da caixa de direção, ou a coluna. Ok? Então, essa roda dentada está ligada ao pinhão, à coluna. O sensor em verde, aí está fixo. E o sensor em verde, quando não tem ninguém na frente dele, ele enxerga essa lâmpada. Ou seja, ele começa a enxergar a lâmpada. Aí ele dá um tipo de sinal. Se eu giro um pouquinho essa roda dentada, e agora o dente fica entre o sensor e a lâmpada, eu não tenho sinal. Podem ver, ó, no meio da telinha, ó, quando tem sinal, o sinal está alto. Quando não tem sinal, o sinal está baixo. Quando eu giro a roda dentada, pessoal, seja com a mão, com o próprio carro, não importa, eu giro, vai ter que me dar o quê? Um sinal sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ou seja, vai dar um sinal do tipo digital, do tipo positivo e negativo, como se fosse um RAW realmente. Então é importante entender que esse sinal do sensor é realidade, não é mais opcional, tá? E está aí de fábrica em várias montadoras, vários modelos de veículos, tá? Indicação luminosa. Nesse modelo, ao invés de ser um sinal RAW, temos uma indicação luminosa, que informa com grande precisão o sentido e velocidade da direção. É utilizado no Fiat Stilo um tipo infrared, né, infravermelho, tá? Mas nós temos também esse tipo infravermelho em outros carros também, tá? O importante é entender que o sensor da direção é o vital para poder funcionar a caixa. Ou seja, a ECU da direção não vai comandar a caixa sem ter um sinal desse sensor. Não dá. Tem que ser algo muito bem casadinho, algo muito bem feito, tá? Vamos lá a mais tema aqui da nossa aula. Então temos aí, ó, mais funções, né? Estão vendo aí, ó, atrás da caixa de setas temos um módulo, temos um outro submódulo, né? Um componente aí meio que completo que faz várias, né, monitorações, né? Monitora vários itens ao mesmo tempo. Então vamos entender melhor quais são essas funções desse sensor na coluna de direção. Por que tem que ver mais funções? Porque às vezes você pensa que ele é o defeito, mas geralmente ele vai dar informação para mais itens do carro. É mais importante para outros itens também, tá? Então vamos lá. Quando temos ligações em redes de comunicação, a rede CAN, temos desse mesmo sensor de direção as ligações com o sistema de controle de estabilidade e até aprendizado de condução para condutores cansados.
tá? Então, o que? Esse tipo de sensor é aquele que ajuda a auxiliar, né? Quando falta pressão de ar nos pneus. Quando tem que parar para fazer um café, né? Eu estava com fadiga no sistema de direção. Ou seja, consegue começar a monitorar esses itens. Depende se você espera, se não dá seta, ele entende que você está cansado. E por aí vai. Tá? Até as faixas do trânsito já são monitoradas hoje em dia. Até as faixas da estrada, pessoal. Não dá para dirigir errado mais ultimamente. Tá? Bom, como esse sistema de direção, obviamente, tem um módulo, é um sistema elétrico. Vamos lá, há um esqueminha elétrico bem básico desses sistemas para vocês. Está vendo o esquema elétrico da direção? Tá? Temos na parte de cima as alimentações positivas, tá? E o aterramento, que é a linha 31, né? Então, vamos lá, as informações de cada um desses componentes, tá? A e B. Os pinos A e B são o que, respectivamente? CAN A e CAN B, tá? Podem ver, são na cor laranja, eles estão saindo fora da direção, porque a direção elétrica ficou algum item como se fosse um item mecânico, ou seja, é responsável a montadora, se der pau, põe uma nova. Não tem muito o que consertar, tá? Então a direção é ligada em rede, tá? O que mais nós temos? G269, sensor de força da direção. É aquele sensor que fica na coluna, né? No pinhão. É ele que vai informar se está descendo para a direita ou para a esquerda e a velocidade de desplaçamento. Tem um componente extremamente importante para direção com assistência elétrica. Muito importante. J500, que é o J500, unidade de comando para direção assistida. É a central da direção elétrica, pessoal. É o módulo da injeção elétrica. Tá? As letras S são os fusíveis e o F187, tá? Motor para direção assistida eletromecânica. Né? É o motor que faz o movimento, né, da direção para um lado e para o outro. Tá? Deu para entender aí? Um aspecto bem geral, ó. Temos os dois fios da CAN A, CAN B, temos a unidade eletrohidráulica, os motores da unidade, a parte elétrica da unidade, que ela recebe informação, tá? Temos um módulo agora, né, que controla a lâmpada, um módulo que faz esse monitoramento. Ou seja, é cada vez mais complexo. Vira o esquema elétrico e temos na sequência, então, um diagraminha, né, com esses principais itens do veículo. Ok? Vamos aqui a mais uma dica da nossa aula. Uma dica importante para nós da reparação. A direção elétrica apresenta menos manutenção, menos desgaste, portanto, são menos falhas relacionadas a esse sistema. Pessoal, isso é verdade. Podem ver quantas direções elétricas vocês já arrumaram aí no dia a dia da oficina. Quantas? Pouquíssimas. Porque é um item de difícil troca. Convencimento do cliente é muito difícil. Porque é um item que agrega valor demais. É muito alto. Tá? Então, direção elétrica, geralmente, quando tem problemas, dá um estresse na oficina, né? Por causa do alto custo da peça. Mas não tem que fazer. Tem que arrumar? Tem que arrumar. Não podemos esquecer que boa parte dos defeitos são defeitos elétricos. Boa parte, tá? Vamos então à nossa perguntinha aqui da aula. O sistema de direção elétrico pode ter ajustes diferentes de acordo com o gosto do consumidor, o condutor? Eu posso mudar o jeito de dirigir o carro? Vai depender. Vai depender do que? Se o carro tem essa disponibilidade. Tá? Tem carro que não tem essa disponibilidade. Tem carro que tem. Permite um licenciamento mais fácil ou mais difícil, para um lado ou para o outro. E assim consegue o quê? Deixar mais confortável, né, esse veículo. Vamos lá então ao nosso plantão de dúvidas aqui no seu Universo do Mecânico. O nosso aluno Francisco
fez a seguinte pergunta sobre direção elétrica. É possível adaptar uma direção elétrica em um carro com direção hidráulica ou eletrohidráulica? Bom, não vou dizer que é impossível, né? Sempre é possível. Porém, chicote, peças, alimentações, adaptações, talvez o custo-benefício não vale a pena, tá? Então é algo assim que na prática não vale a pena, tá? Até mesmo, né, quando você pega um carro com direção mecânica e adapta ele para hidráulica, dá um pouco de trabalho, né? E o custo é alto, é algo em torno de R$ 2.500. Você pega um carro com direção mecânica, vai um Santana direção mecânica, que é para hidráulica, gasta em torno de R$ 2.500. E são muitos itens de instalação, né? Então, com a direção elétrica também não é diferente, tá? Luiz Antônio perguntou sobre reparo na caixa de direção elétrica. É possível? Bom, não vou dizer para você que não é possível, tá? O brasileiro, ele é muito esperto, ele é muito curioso e aprende muito rápido, né? Com toda certeza. Não tenho ainda hoje informações sobre quem faz reparos, né, na caixa de direção elétrica, mas com certeza, isso mais cedo ou mais tarde vai aparecer, pessoal, com certeza, não tenha dúvida, porque é uma opção de mercado, porque as peças novas, só vai ter original, são extremamente caras, então não vale a pena, tá? Outra pergunta, Luiz Carlos, a lubrificação no sistema de direção não existe? Não. Uma manutenção preventiva, você não vai lubrificar nada. Por quê? Terminal de direção, braços de apoio, etc., não mexe com lubrificação. Não tem. A própria caixa de direção, dá para lubrificar? Também não, né? Ela já vem com graxa para a vida toda, em sua carcaça, vem por dentro dela já. O peso certo, a graxa certa, tudo certinho. Então, é um item que realmente, na parte de manutenção preventiva, já não vale muito a pena. O importante é entender que a caixa é mecânica. Ou seja, você pode ter folga, pode ter aí desgaste acentuado, tá? Pode ter algumas falhas, mas são itens difícil problema. Difícil falha, tá? Lembre-se, nós temos a caixa de direção mecânica, o sensor na coluna e uma bomba elétrica com módulo na caixa. Esse sensor vai informar o módulo e o módulo vai acionar o motor com a força e o sentido certo. Lembrem-se sempre disso. Tá? É a forma que nós temos de entender mais e melhor como que funciona um sistema de direção elétrico, né? Como que ele funciona, quais ações ele faz, o que ele atua, né? E tinha colocado aqui a perguntinha no ar para vocês, né? Sobre o sistema de direção elétrico pode ter ajustes diferentes de acordo com o gosto do condutor? E a resposta para vocês, né? Sim. Essa opção se iniciou no Fiat Stilo. O Stilo você tinha a possibilidade de dirigir com a direção mais esportiva, mais dura, ou mais suave, mais neutra. Também é possível. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, obrigado por nos acompanhar em mais uma aula técnica. Semana que vem, aula sobre direção elétrica, parte 2. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Meu nome é Gerson Santos, eu sou responsável técnico pelo SAC na Sampel. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí. A dica de hoje é em relação à peça 2740, o coxinho do câmbio do KA97 em diante. Essa peça ela tem uma particularidade que ela deve ter, aconteceu o seguinte, ela tem que ter essa membrana aqui, essa folga aqui, ela deve existir, ela não pode ter a borracha aderida ao metal, porque o serviço que vai ser feito nessa peça aqui, ela vai abaixar e vai fazer com que essa membrana se solte. Então isso daqui não é considerado desplacamento ou falta de adesivagem da borracha metal. E essa borracha ela tem que existir aqui para não deixar o alumínio bater no outro alumínio e fazer um barulho maior. Nesse coxinho do câmbio principalmente, que a gente está comentando do KA. Existe um outro também, que nós temos aqui o coxinho dianteiro
do motor do lado direito, que é o 3026. Esse daqui é a mesma condição para a peça da GM. Ela tem que ter essa folga. Essa folga aqui tem que existir para que ela não passe a vibração para o conjunto de embreagem. Então, nessa parte, as duas peças não podem estar aderidas, elas têm que estar com essa folga aqui. O motor vai abaixar e vai ficar uma folga bem maior aqui, e aqui no câmbio vai ficar também essa folga entre o alumínio e a borracha. Tá aí mais uma dica que deixamos aí da Sampel, e qualquer questionamento ou dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a Sampel. O telefone é 0800 19 1404 e o e-mail é saque@sampel.com.br. Muito obrigado.